Bom dia, meu nome é Marcos. Nesse seminário eu vou apresentar o desenvolvimento de um termostato inteligente utilizando o microcontrolador Atmega 328P. Então eu vou explicar a ideia do projeto, o circuito montado e o funcionamento do código, também demonstrando o sistema em funcionamento. Um termostato, ele é um sistema utilizado para monitorar e controlar a temperatura de um ambiente ou um equipamento. É amplamente utilizado em sistemas de refrigeração, climatização eletrônica embarcada e também em controle industrial. A motivação desse trabalho foi aplicar na prática mesmo os conceitos estudados em microcontroladores por meio de um sistema funcional e mais didático. O objetivo geral foi desenvolver um sistema que fosse capaz de medir a temperatura, permitir que o usuário configure um valor de referência e controlar automaticamente um ventilador. Como objetivos específicos, buscou-se aplicar o ADC, PWM, as interrupções externas, interface com LCD, o armazenamento em EEPROM e a atuação automática. O sistema ele foi dividido em quatro blocos principais, que foi a medição da temperatura, processamento pelo microcontrolador, a interface com o usuário e a atuação. Essa divisão ela facilita tanto o desenvolvimento quanto a compreensão do funcionamento do projeto em si. Então agora eu vou mostrar o sistema montado no SimulIDE. Aqui o sistema nós temos o Atmega, deixa eu voltar no sistema, aqui nós temos o Atmega 328 como núcleo do projeto, um display LCD, botões de controle, o potenciômetro simulando a temperatura, o motor representando o ventilador junto com o LED e o buzzer para o alarme. Então, a temperatura é lida por meio do conversor analógico digital do Atmega. O sinal analógico ele entra pelo pino C0, deixa eu mostrar também aqui. Ele entra pelo pino C0, que corresponde ali ao ADC0. Esse valor ele é convertido por um número entre 0 e 1023, que no código a gente mapeou para uma faixa de 0 a 100 graus Celsius. Então, mostrando pelo potenciômetro, a gente consegue ver a temperatura no LCD sendo alterada. A gente tem essa variação de temperatura. No código, aqui tem um trecho do código. No código, o ADC foi configurado para usar a referência do AVCC e o canal do AC0. A função de leitura, então, o que ela faz? Ela realiza múltiplas conversões e calcula a média para obter a leitura mais estável da temperatura. Eu deixei até o código aberto aqui direto na aplicação. Deixei o código bem comentado para a questão de avaliação, mas não vou passar ele linha por linha, só mostrando mais essa parte aqui dessa função mesmo. Então, vamos aqui, a gente vai para a interface, mostrar ela. Aqui nós temos a interface. Ela já é composta por um display de LCD 16:2 e dois botões, seriam esses. O LCD ele exibe a temperatura atual, o set point definido pelo usuário, a porcentagem do ventilador e também o estado do sistema. Já os botões eles permitem aumentar e diminuir o set point de forma mais fácil, assim, de forma mais intuitiva. Falando agora sobre os botões especificamente. Então, os botões eles utilizam interrupções externas. Então, o que permite o sistema responder imediatamente
o comando do usuário. Então não depende do loop principal. Então dá para tornar o controle mais eficiente e mais confiável. Então através dos botões a gente consegue tanto diminuir quanto aumentar a temperatura pré-programada. No controle do ventilador, foi feito por o PWM, utilizamos o término 1 do Atmega 328 e o sinal do PWM ele é aplicado ao pino B1 e o Dutch Cycle define a velocidade do ventilador. Então, quanto maior a diferença entre a temperatura medida e o set point, maior vai ser esse Dutch Cycle. Então, mostrando aqui no Simu IDE, nós temos basicamente três estados. Nós temos aqui, ó, o abaixo, que ele vai ficar desligado. Tanto que quando a gente sobe um pouquinho, a gente coloca a temperatura ali em 40 graus já, porque foi o que está definido. Deixa eu até colocar ela um pouco abaixo. Tem 35. Se eu colocar ela aqui próxima a 35, aí está em 40, 35 graus, está em 19% da sua rotação. Mas se eu passar essa rotação, ela vai tendo um aumento. Se eu aumentar a temperatura, ela vai tendo aumento proporcional da rotação. Então, se eu subir a rotação até pegar 100%, em 41 graus já pegou 100% da rotação. O motor começa a girar mais rápido e o LED indicando também. Que eu consigo. O LED ele indica também a rotação, foi a questão mais visual que eu quis trazer para o trabalho. E fica essa parte do motor fica aqui. O motor, né, falando do motor agora em específico, ele representa o ventilador do sistema. Então, como eu disse, eu coloquei o LED, né, para utilizar como indicador visual, para facilitar essa observação. Então, essa abordagem ela permitiu aqui demonstrar um pouco mais fácil do funcionamento desse controle de velocidade. Como eu acabei de mostrar, a gente consegue controlar o motor, ele vai girando e o LED vai acendendo proporcionalmente à temperatura. Há uma coisa que eu quase esqueci, ainda bem que pus, o alarme sonoro. Quando a temperatura ultrapassa o set point em mais de 5 graus, o sistema aciona o alarme sonoro. Então, além disso, o set point configurado ele é salvo na RPM. Dá para garantir que o valor seja mantido após desligar o sistema. Vou mostrar aqui no Simu IDE. A gente tem a parte aqui do alarme sonoro. Basicamente, o que acontece? Quando a fan ela bater 100% do seu giro, o alarme vai ser ativado, indica na tela para o usuário. Não sei se dá para escutar, mas ele está dando uns tiques. E, por exemplo, vou deixar a temperatura num número bem quebrado, 23,8. Se eu desligo o sistema, quando eu ligar ele novamente, essa informação foi preservada. Então, o que isso me trouxe? Os testes realizados, eles mostraram que o sistema ele responde corretamente às variações de temperatura, mantendo um comportamento estável e mais previsível. O usuário ele consegue interagir facilmente com o sistema e o controle do ventilador ocorre de forma automática. O termostato inteligente desenvolvido ele cumpriu todos os objetivos propostos. O projeto ele permitiu me consolidar o conhecimento sobre a DC, PWM, as interrupções, o LCD, o EPRM, que é a questão de salvar, e o controle automático. Então, o sistema se mostrou funcional, eficiente e reforçou essa integração entre a teoria e a prática. Então, por fim, este trabalho aí foi bastante importante para a compreensão na prática do funcionamento de sistemas embarcados. Agradeço bastante a atenção e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado.